divertidos, engraçados, mas ao mesmo tempo sérios, mas de uma maneira muito bem-humorada. E hoje eu tenho o privilégio de receber nada mais, nada menos do que minha digníssima esposa. Qualquer coisa falada aqui ou dita aqui poderá ser usada contra mim depois. Então eu vou ter que ter muito cuidado. Seja muito bem-vinda, minha querida. É um grande prazer receber você. O prazer todo meu. Pensei que não fosse me convidar, mas estou aqui. Bom, nosso propósito aqui é tratar de assuntos divertidos, certo? Mas também, às vezes, meio complexos. Então, gente, eu preciso que você entenda que hoje é um podcast atípico, tá certo? Eu estou conversando com minha esposa, e mais do que minha esposa, né? Eu vou tratar assim, quando eu falar Mary Duarte, eu vou estar falando da minha esposa. Quando eu falar Mary Miranda, eu estou falando da sua individualidade, certo? E então vai ser um pouquinho, talvez, um pouquinho confuso, você pode me ver aqui falando em terceira pessoa, fazendo uma pergunta, né, a respeito de mim mesmo, mas eu quero começar. Muitas pessoas, às vezes, querem conversar com você para fazer perguntas a meu respeito, certo? Saber como eu sou. Então, hoje, nós vamos ter a oportunidade, eu vou fazer aqui, gente, perguntas que eu nunca fiz a ela. Esse podcast é bem legal, porque coisas que eu nunca perguntei, hoje eu vou perguntar, e confesso a vocês que talvez você possa ver no meu semblante alguma tristeza com a resposta dela, tá certo? Então vamos lá. Você se interessou pelo Cláudio, ele não era o Cláudio Duarte, ele não tinha o reconhecimento, a fama, certo? Mas você se interessou já por causa do humor. Naquela época eu era bem-humorado e não sabia. O que te fez despertar um interesse para que nós pudéssemos começar um relacionamento? Então, para muitos, eu estava num momento de insanidade, porque se interessar pelo Cláudio, que não era o Cláudio, era o Claudinho, era algo assim surreal. Eu não tive tempo para ver esse lado descontraído, mas algo me chamou a atenção no Claudinho e eu falei assim, bom, tá aí. Mas o mais interessante é que na época eu estava muito aborrecida com Deus, muito aborrecida com Deus. Eu tinha perdido minha mãe, mas eu decidi orar por ele, orar por aquela situação, e acabou que a gente ficou junto. E depois o que mais me encantou no Claudinho foi a alegria, porque eu vinha de uma infância, né, uma adolescência muito tribulada, e aquela alegria me encantava. Oh, isso aí nem eu sabia disso não, viu, gente? Tá certo? Ela não falou da minha beleza, não falou da minha inteligência, não falou de nada, tá certo? O que indica que eu só sou divertido mesmo. E o resto ficou para os outros, tá certo? Mas legal. Bom, vamos lá. Todos me veem como alguém divertido de verdade, certo? Mas como é que você me enxerga de fato no dia a dia, certo? Você que lida comigo, né, a maior parte do tempo, estamos casados aí há 33 anos, tá certo? Eu sou rabugento, sou encrenqueiro, eu queria que você falasse, certo? Porque normalmente só você tem autoridade para falar coisas desse tipo. Como eu sou no dia a dia, aos seus olhos aí, é porque as pessoas só enxergam, de certa forma, o que aparenta ser um personagem. Fala um pouco disso aí. Essa é uma pergunta bem estranha, mas vamos lá, é para falar a verdade, né? Então, o que mais me encantou no Cláudio foi essa questão do humor. Tudo levando a vida leve, bem-humorado, e eu não tinha muito humor dentro da minha casa. E como que é o Cláudio? O Cláudio, ele é meio chatinho. Ele é chatinho para algumas coisas, do tipo assim, eu sou noturna e o Cláudio é diurno, gente. Você imagina
o que isso vai dar. Então, ele levanta cedo, ele começa a mexer nas coisas e ele tem um probleminha com a iluminação. Eu gosto de tudo escuro, tudo negro, aquele breu total, e ele gosta da claridade. Então, ele mexe aqui, ele abre uma porta ali, e aí acabou com o meu sono, que já é super leve, já tenho dificuldade para dormir e tal, mas no dia a dia, como é que ele é? Embora ele já não está mais tão engraçado como antes dentro de casa, está envelhecendo e a gente vai pegando algumas manias, né, adquirindo algumas manias ao longo da idade, mas fora tudo isso, é muito bom estar casada com ele, embora a gente tenha algumas... Ele sou eu, tá bom, gente? Tá certo? Que fique claro, você que entrou agora para assistir, tá falando em terceira pessoa, mas quando ela diz casado com ele, sou eu aqui. Vamos lá. Mas esse lado dele, assim, da flexibilidade, do humor que ele herdou muito do pai dele, eu acredito, assim, que isso aí dá pra gente levar muito tranquilo. Tanto é que estamos casados aí há 33 anos e acredito que vamos estar por muito mais tempo. Bom, nesses 33 anos de casamento, certo? Fazendo muito sexo, graças a Deus, certo? Pelo menos essa é a minha fala e eu não quero a sua opinião no que diz respeito a isso. Nós tivemos 2 filhos, ok? Foi alguma coisa do Cláudio Duarte para Caio, para Felipe, alguma coisa de Mary? Dá um panorama aí dos nossos filhos, que eu faço pouca a colocação deles na internet, até para preservar muitas vezes, mas fala um pouquinho do que saiu de nós dois. Bom, mistura de Cláudio com Mary já não ia dar boa coisa, né? Mas até que me surpreendeu, deu boa coisa, sim. E Felipe, assim, à primeira vista, é o mais bem-humorado, é o mais otimista. Caio já herdou mais meu. A gente solta umas pérolas de vez em quando, que demora a falar, mas quando fala também é bem-humorado. E eu fiquei bem feliz com essa fusão aí e acredito que de tudo, são otimistas, são bem-humorados os dois. Bom, vamos lá. Minhas ministrações, né, ganharam uma projeção bem expressiva, tá certo? E nela, nas minhas ministrações, o que faz mais sucesso são as notas das histórias, certo? Aquilo que eu falo a respeito de nós dois. Então, muitas dessas histórias você acaba descobrindo, né, na narrativa de outras pessoas que encontram com você. Já teve alguma história, alguma situação que te aborreceu, que você ficou chateada com alguma história que eu contei? Bom, já teve sim, que foi a respeito que ele fala de como liberar perdão, né? Que foi uma coisa assim, que foi a respeito de uma traição, né? Que houve, e embora tenha sido uma traição, mas eu não considero tanto, porque nós não éramos casados. Então as pessoas, elas vêm me procurar e elas falam a respeito disso como se, do tipo assim, poxa, você já era casada com ele, e não era. Na época até foi uma luta, né? Você lembra que ele colocava essa questão assim, do tipo, não queria ficar noivo porque falava que era bambolê de otário, não queria compromisso, mas ao mesmo tempo falava que já sentia que eu era a mulher da vida dele, que eu era a pessoa com quem ele iria passar o resto da vida, então ele já se sentia casado, mas engraçado que nunca me comunicou isso. Então, isso foi uma das coisas assim que me chateou bastante, mas olhando também por outro lado, houve sim um erro da minha parte, mas eu acho que isso aí seria um outro podcast, né? Porque tantas pessoas passam por isso e eu acho que valeria a pena falar mais sobre isso numa outra ocasião. Já viu que eu estou auto me convidando. Tá certo. Bom, vamos lá. Então, vamos trocar aqui a pergunta. Dentre essas histórias que eu já contei a nosso respeito, algumas, como você narrou agora, criou algum desconforto entre a gente, mas qual das histórias que eu já contei que você
ao ouvir, riu de si mesmo, lembrou de tudo que aconteceu, certo? Tem algum momento, alguma história, né, de tantas histórias que eu já contei a nosso respeito, que você, ao ouvir ou ao ver o vídeo, alguém te enviar, você riu novamente ou talvez riu pela primeira vez? Consegue lembrar? Bom, tem uma música do Raul Seixas, se não me falha a memória, que nós somos uma metamorfose ambulante. Então, existem momentos na nossa vida que você gosta de alguma determinada coisa, com o passar do tempo você deixa de gostar e as coisas vão evoluindo. Então, eu sempre fui muito mal-humorada. Hoje, eu já sou uma pessoa que eu levo a vida mais leve, então não teve nenhuma, assim, que eu me lembre agora, nenhum episódio, nenhuma história que foi contada, assim, que eu achei graça, porque eu era uma pessoa realmente amargurada, vivi 27 anos sem identidade, mas teve um episódio, assim, que eu lembro, que não foi mais uma ilustração que ele usou, que ele falou assim, gente, olha, isso aqui, você passa um hidratante na sua esposa, mas toma cuidado, não passa muito, porque teve um dia que eu fui passar muito, pulei em cima dela, escorreguei, me rebentei todo. Então, eu achei muito criativo aquilo ali e eu ri muito na ministração. Eu, inclusive, era muito interessante, porque eu gostava de ver esse bom humor dele, como ele via as coisas, e eu olhava assim para aquilo. Todas as vezes eu ouvia as mesmas mensagens e eu ria das mesmas mensagens. Então, era muito, muito divertido. Bom, entre sucesso, né, se é que eu posso chamar assim, e críticas, provavelmente você já deve ter ouvido alguma piadinha, né, a respeito da ausência do conteúdo, certo? De alguém me chamando de palhaço, fazendo uma brincadeira ou alguma colocação maliciosa, certo? Ao longo dessa caminhada. Eu já fui muito criticado por levar humor com a palavra de Deus, certo? Então, teve algum momento que você teve que engolir a seco alguma brincadeira de alguém, alguma colocação, ou teve alguma situação que você me viu falando e que eu ultrapassei o limite, porque a linha do humor, né, às vezes ela é muito tênue e a gente pode errar a medida. Aconteceu alguma vez de alguém me criticar por causa do humor, né, e isso te aborrecer? Ou teve alguma vez que você me viu falando alguma coisa que você falou, dessa vez ele passou do limite? Bom, passar dos limites, eu estou sempre olhando para ele, dando sinais do tipo, menos. Se eu fosse operadora de som, ele ficaria sem o som várias vezes. Eu corto mesmo. Então, vi várias vezes passar do limite, embora sempre Deus deu a ele essa graça, né, de falar, porque existem passagens, determinadas palavras que na boca dele, da forma com que ele fala, fica muito mais leve. Por quê? Porque realmente Deus deu essa graça para ele. Agora, pessoas virem falar comigo o tempo todo, às vezes pessoas falam, só que o fato de eu ser uma pessoa muito reservada e o fato de eu ser uma pessoa que se posiciona, então eu corto mal pela raiz. Eu não sou o tipo da pessoa que fico alimentando esse tipo de comentário, então eu corto mal pela raiz, eu sou bem direta, e uma das coisas também que eu evito muito é ficar olhando comentários de internet. Se aquilo me faz mal, aquilo não é produtivo para a minha vida, eu não fico ali, eles estão falando isso, estão falando aquilo outro, porque eu acho que a minha vida, o tempo, para mim, por ter perdido muito tempo, é tão importante que eu não vou ficar me gastando com esse tipo de coisa. Então, respeito a opinião das pessoas, já ouvi chamarem ele de palhaço, sem conteúdo, uma série de coisas, mas eu sempre foquei para onde ele estava indo. E eu vi o quanto ele estava crescendo, o quanto ele estava avançando. Então, eu olho e falo assim, quem é o palhaço mesmo, hein? Quem é o sem conteúdo mesmo? Então, para mim foi. Bom, gente, você deve estar estranhando, às vezes nós estamos falando em terceira pessoa, ela está falando dele. Isso faz parte deste podcast em particular, certo? Que eu estou conversando com a minha esposa
Então, inevitavelmente, nós estamos tratando isso de uma forma, às vezes, meio impessoal, certo? Por isso que ela está se dirigindo a mim, né? Não como marido, mas como o Cláudio Duarte, tá certo? Bom, para você que está nos acompanhando agora, no Pode Riso hoje, eu recebo a minha esposa, Meli Duarte, tá certo? Bom, deixa eu fazer mais uma perguntinha e eu acho que agora a gente vai entrar, talvez, num ambiente um pouquinho mais delicado de conversar, tá certo? Bom, a minha pergunta agora, ela tem a ver com ciúme, tá certo? Então, vamos lá. O ciumento lá de casa sou eu, tá certo? Isso sempre foi muito claro. Mas a exposição, em algum momento, né, em algum evento, alguma coisa, você já ficou enciumada, já recebeu motivos para isso, tá certo? Fala um pouco disso aí, como é, porque muitas mulheres de pessoas que têm visibilidade, certo? Provavelmente vai estar acompanhando, ouvindo esse podcast. Como é que é isso para você? Bom, eu acredito que eu sou sob medida para Cláudio Duarte. Eu não sou uma pessoa ciumenta, não sou uma pessoa possessiva, não sei se é devido ao meu histórico, que eu vivi aprisionada há muito tempo. Então, quando eu saí daquela prisão, eu falei, ai, deixa eu respirar um pouco, deixa eu abrir minhas asas e voar um pouco. Então, eu não tenho problema. Mas eu me lembro de um episódio que ele não era conhecido, ele estava no comecinho não vou nem dizer no comecinho da carreira, do ministério, mas nós éramos de uma igreja aqui perto, ficava aproximadamente uns 20 minutinhos, e ele começou a dar carona para uma jovem. E aquilo começou a me incomodar, porque todos os dias ele tinha aquele compromisso. Então aquilo começou a me incomodar, e eu não sei por quê, porque eu não tenho esse perfil. Eu acredito que a gente precisa confiar um no outro. Você observa a pessoa, vê a atitude com que a pessoa lida com você, e não existe o porquê. Eu acho que quando do tipo assim, não dá mais, eu chegaria e falaria, olha, não dá mais, já deu, e vou viver minha vida, né? Embora quando a gente vai olhar em termos bíblicos, não é bem assim que funciona. Mas as pessoas, elas não pensam muito dessa forma. Elas vão conversando com um hoje, ouvindo assunto, e daqui a pouco, quando ela vê, elas estão envolvidas com uma terceira pessoa. Então, eu super confiava nele, mas aquilo, não sei por que motivo, aquilo começou a me incomodar, e eu pedi a ele que não levasse mais aquela jovem, tivesse compromisso com aquela carona. Então, que eu me lembre, teve isso. No mais, eu olho as pessoas, eu olho assim com um olhar de carinho, embora apareça às vezes mulheres